assunto a partir de agora, porque tem entrevista importante neste domingo sobre o assunto. A gente conversa agora com Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigada por conversar com a gente. A gente está aqui juntos também nessa entrevista, Isabel Mega e Pedro Duran, nossos analistas de política. Muito obrigada mais uma vez, ministro. Um bom dia, boa tarde já para o senhor. Tenho o prazer e a honra de ser entrevistado por jornalistas tão qualificados como vocês três. Estou à disposição dos senhores. Ministro, antes de mais nada, eu gostaria de entender um pouco de como que vai funcionar, qual que é a expectativa de naturalmente funcionar esse rito, então, para esse julgamento que começa já a partir da próxima terça e quarta-feira. Como é que o senhor entende que vai acontecer esse julgamento? É um julgamento importantíssimo, né? Dos mais importantes da história de toda a República do Brasil, após a Constituição de 1988. A denúncia foi subscrita diretamente, pessoalmente, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Blanco, e implica o envolvimento em coautoria de várias autoridades, várias pessoas, a partir do então presidente Jair Bolsonaro e do seu vice-general Braga, né, Braga Neto, e tudo em coautoria, envolvendo mais de 20 pessoas. E os principais crimes são a responsabilização dos acusados pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, etc, etc. Não é denúncia qualquer. Oi, ministro, boa tarde, que prazer falar com o senhor novamente, um ótimo domingo, obrigada por estar aqui com a gente. Ministro, eu queria uma avaliação do senhor sobre o tempo em que esse julgamento ocorre, né? Ali dentro do Supremo Tribunal Federal há uma percepção de que deve ser resolvido em 2025, até para se distanciar do nosso processo político de 2026. Como que o senhor tem analisado até aqui o tempo de duração de cada uma dessas etapas? O senhor acha que o processo está atropelado, o processo está seguindo um rito normal? Queria entender um pouco como que o prazo pode realmente ter alguma referência também em relação ao nosso processo eleitoral do ano que vem. Não, diante da proximidade do processo eleitoral, já do ano que vem, o Supremo deverá, órgão de processo de todos esses casos, deverá atuar com certa brevidade, mas sem prejuízo da segurança jurídica, evidentemente. Sem nenhum prejuízo da segurança jurídica, é conveniente, é de bom tom, de bom aviso, centrar os esforços de toda a corte para o julgamento não se arrastar demasiadamente, desnecessariamente ao longo do tempo, evitando, inclusive, medidas procrastinatórias por parte, eventualmente, por parte dos réus. Pedro? Obrigado. Ministro, muito boa tarde. Obrigado pela conversa com a gente aqui na CNN. Queria fazer uma reflexão contigo, porque muitos dos críticos... réus, se a denúncia vier a ser acatada, viu? Porque não há réu enquanto a denúncia não há condenado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio é esse e é bom sempre ressalvar. Boa. Muitos dos críticos do trabalho do Supremo, nesse caso do suposto plano de golpe, falam sobre a possibilidade de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo. O ministro Alexandre de Moraes, como mostra o inquérito da Polícia Federal, era um dos alvos desse grupo que tentou supostamente dar um golpe de Estado no Brasil. Houve até uma tentativa de emboscada contra ele, que acabou frustrada depois. E como ele, o vice-presidente eleito, então eleito, Geraldo Alckmin e o presidente Lula, estavam na mira dessas pessoas. Mas em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes se declarou suspeito para julgar esse processo e se afastou pelo fato de ter sido também uma das potenciais vítimas. Se o senhor estivesse no lugar dele, o senhor teria se declarado suspeito? É difícil subjetivar assim a resposta, mas entendo que, objetivamente, pela análise dos dados de que disponho, o ministro não é suspeito coisa nenhuma. Ele tem condições plenas de atuar como relator,
como figura central do processo e emitir seus juízos técnicos sem nenhum comprometimento de ordem técnica do processo em si. É um ministro tarimbado, conhecido pelos cargos anteriores até de que foi titular, e conduz as coisas digamos, com tecnicalidade, com objetividade, com isenção. É meu juízo estritamente pessoal e técnico também da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, a gente acompanha o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro argumentando que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ex-presidentes. Como é que o senhor vê, inclusive, essa questão da defesa especificamente, mas a questão da competência desse julgamento? Olha, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, pelo artigo 102, cabeça da Constituição, é, sobretudo, defensor, mais do que tudo, é cumpridor de um dever inafastável, que é velar pela observância da Constituição. A principal função do Supremo é guardar precipuamente a Constituição. Mas de que Constituição falamos? De uma Constituição que faz da democracia, substantivamente, o princípio dos princípios. O princípio continente de que todos os outros são conteúdos. Essa é a principal função do Supremo. E ele está, nesse caso, agindo, sobretudo, em defesa do regime democrático. Afinal, houve, segundo o Procurador-Geral da República, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e houve o crime de golpe de Estado. Olha, quem compete a apurar isso em plano nacional? Ao Supremo Tribunal Federal, encarregado diretamente pela Constituição, artigo 102, da guarda precípua dela mesma. Guarda precípua, ou seja, principal, elementar, primária, como principal razão, como a principal razão de ser do próprio Supremo Tribunal Federal. Velar pela guarda de uma Constituição que é a lei das leis do país. É a única lei que não tem número. Vocês já notaram, Isabel, Pedro e Muriel, vocês já notaram que a Constituição é a única lei que não tem número? A lei das leis, a lei de todas as leis que o Estado faz, não foi feita pelo Estado na sua redação originária. Foi feita pela nação brasileira, que é uma realidade atemporal, anterior ao Estado, superior ao Estado e criadora do próprio Estado, a nação. Pois bem, essa lei das leis fez da Constituição o princípio dos princípios, fez da democracia, corrijo-me, o princípio dos princípios, substantivamente falando, o valor dos valores, o princípio continente de que todos os outros são conteúdos, e entregou a guarda desse princípio substancial, ao Supremo Tribunal Federal, como no modelo norte-americano típico. Lá também é assim, só que lá são 9 ministros e aqui são 11 ministros. Então, eu acho que o Supremo está na sua função de guardar precipuamente, vale dizer, fundamentalmente, elementarmente, uma Constituição que faz da democracia o princípio dos princípios substantivamente. Todos os outros princípios são conteúdos. Liberdade de imprensa é conteúdo do princípio democrático. Liberdade de iniciativa é conteúdo do princípio continente da democracia. Separação dos poderes é conteúdo do princípio continente da democracia. E nenhum conteúdo pode explodir o continente sob pena de os dois irem juntos para os mesmos 7 palmos de chão. É o que, em outras palavras, implicitamente, logicamente, diz a Constituição. Ministro, a gente tem um antagonismo que é muito alimentado, inclusive, pelos campos bolsonaristas, de colocar a figura do ministro Alexandre de Moraes como um vilão ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há ali, desse segmento, que é muito expressivo também na sociedade, uma análise de que um julgamento do Supremo Tribunal Federal é contaminado por questões políticas. Como que o senhor avalia que o Supremo pode agir para se distanciar de contaminação política desse processo e, de fato, fazer um julgamento que seja
técnico, ministro, levar esse assunto eventualmente para o plenário, por mais que hoje as regras internas do Supremo Tribunal Federal digam para a gente que não é o destino, o esperado, muito a depender do placar que a gente vai ter na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, lá na frente, quando de fato já entrarmos no ponto final do julgamento, ministro, seria uma opção para a gente ter ali uma análise dos 11 ministros da Suprema Corte e não apenas de metade da Corte? Olha, o Supremo não deve se louvar na opinião pública para julgar. Não é refém da opinião pública, mas deve dar satisfações à opinião pública, no sentido de levá-la a entender o acerto eminentemente técnico e não político partidário, por exemplo, das suas decisões. O que importa ao Supremo Tribunal Federal é guardar uma Constituição pelo prisma técnico. E, para isso, ele é dotado, o Supremo, de 11 ministros, que pela Constituição mesma só foram nomeados porque portadores de notável saber jurídico, além da reputação sem jaça, sem mancha, da reputação ilibada. Então, são expoentes do direito, por definição, e hão de atuar nesse plano rigorosamente técnico, desde que o Supremo fundamente bem as suas decisões, com clareza, com objetividade, com substância, com transparência. Acho que a opinião pública tende a compreender perfeitamente a sua função e aceitar as suas decisões, por delicadas que sejam. Ministro, o Supremo, nos últimos meses, tem tomado decisões que corroboram a visão do relator Alexandre de Moraes sobre esse processo. Aliás, a decisão de vários ministros foi, inclusive, pela manutenção de prisões que foram feitas durante esse processo, negando pedidos da defesa de vários desses acusados. Uma série de decisões que nos podem sugerir que há uma formação de uma maioria para a condenação dos envolvidos desse suposto plano de golpe. Na tua avaliação, essas decisões anteriores do Supremo podem indicar que vai haver uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros acusados? Eu prefiro não fazer esse link, esse vínculo. Cada caso é um caso. Então, cada caso demanda especificidade, um exame exclusivo somente para ele. Eu não faço esse vínculo entre o passado, entre os precedentes e o julgamento atual e os julgamentos futuros, não. Vamos aguardar. Até agora, eu tenho entendido, a meu juízo, com toda sinceridade, é que o Supremo tem pautado sua conduta por critérios rigorosamente técnicos, objetivos, aliás, como manda a Constituição, dizendo que ele fundamentará todas as suas decisões sob pena de nulidade. As decisões, aliás, do Poder Judiciário como um todo, serão públicas, vale dizer, transparentes, com toda a visibilidade. O Poder Judiciário é o mais desnudo, é o mais transparente dos poderes, porque a atuação assim pública, com toda a visibilidade, é condição de validade das decisões, e essa validade ainda passa pelo critério da fundamentação técnica. Desde que obedecidos esses dois critérios da Constituição, tudo vai bem, tudo correrá na santa paz de Deus, para usar de uma linguagem religiosa, fugindo um pouco da tecnicalidade jurídica. Ministro, eu gostaria de te ouvir se, na sua avaliação, o que isso representa, o que esse julgamento, o começo desse julgamento e a conclusão dele no futuro pode representar para a democracia? Olha, muita coisa, para não dizer praticamente tudo. O que é preciso entender é exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal é o guardião de uma Constituição, é o guardião fundamental, princípio elementar de uma Constituição elaborada pela nação brasileira, não pelo Estado. Estou falando da redação originária da Constituição. Mas de uma Constituição que fez, volto a dizer, da democracia, lincolnianamente falando, governo do povo, pelo povo e para o povo, fez da democracia o princípio dos princípios, substantivamente. A própria razão de ser da Constituição ser elaborada pela nação brasileira. Então, a democracia sendo preservada, o Brasil
estará honrando a sua própria tradição de nação civilizada. Olha o que diz só para lembrar os senhores, senhoras, o que diz a Constituição no preâmbulo, vou dizer de cor e salteado, de memória, no preâmbulo dela própria. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para o quê? Para instituir um Estado democrático. O artigo 1º da Constituição, cabeça, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Artigo 5º, no rol dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º diz, deixe-me ver, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o quê? Contra a ordem constitucional, formalmente, e contra o regime democrático, substantivamente, contra a democracia. Por isso que a principal função, dentre as finalidades do Ministério Público e também da Defensoria Pública do Brasil, está a defesa do regime democrático. As próprias Forças Armadas foram organizadas, foram estruturadas constitucionalmente, regradas constitucionalmente, num título que tem nome autoexplicativo, da defesa do Estado e das instituições democráticas. As Forças Armadas, antes de bater continência para qualquer membro delas mesmas, elas têm que bater continência para a Constituição. O presidente da República bater continência para a Constituição. O Congresso Nacional bater continência na Constituição. E o próprio Supremo. E, sem querer menosprezar ninguém, diminuir nenhuma instituição, absolutamente, não existe um Supremo Congresso Nacional. Não existe um Supremo Presidente da República. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, porque vela pela integridade do princípio substantivamente supremo da democracia. Ministro, caminhando para uma análise mais de mérito, se for possível, sei que o senhor é sempre muito cuidadoso nas suas análises, mas queria ouvir do senhor onde que o senhor enxerga mais materialidade na denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no que a Polícia Federal investigou como uma tratativa golpista. Onde que o senhor acha que, de fato, é o ponto mais sensível e que vai render ali uma discussão maior e que pode ser um ponto-chave para a gente entender o que esperar desse julgamento nos próximos meses? Eu estou procurando aqui no computador a cópia a parte da denúncia que fala das provas. E a denúncia é minudente, é longa, minudente, cuidadosa, e diz, entre outras passagens, que os documentos se louvaram em digamos, análise de dados, de fatos objetivos, gravação de reuniões, planos, até minutas de decreto, de golpe de Estado e assim avante. Quer dizer, a materialidade ou a prova do que está contido na denúncia será objeto de sucessivas reuniões, sucessivas audiências junto ao Supremo, sob o princípio maior do contraditório, da contraprova. Mas me parece que, em princípio, né, a denúncia prima pela responsabilidade do seu subscritor e pela qualidade técnica do seu conteúdo. Em princípio, menciona documentos que previam, agora encontrei o documento, a prisão em flagrante de autoridade policial que se dispusesse a cumprir ordens ilegítimas e a responsabilização penal dos ministros do Supremo. Depoimento do general Braga Neto, do ex-ministro Anderson Torres e do tenente Mauro Cid são mencionados como participantes ativos em reuniões golpistas e interlocutores de Bolsonaro para as articulações ilegais. Plano de fuga. Olha, é minudente, é convincente, à primeira vista, convincente a denúncia formulada, subscrita, além do mais, por um jurista exponencial, que é reconhecidamente o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Blanco.
É coisa séria. Ministro, para a gente poder concluir aqui, eu queria a tua avaliação sobre o que deve ser o argumento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles sustentam... Bem, aí eu não vou antecipar, não me cabe, na verdade, entrar nesse detalhe, mas o princípio do contraditório tem que ser estabelecido em plenitude. Os Claro. acusados, denunciados, caso a denúncia seja acatada, têm que ser ouvidos e com todas as condições de promover a sua defesa, né? Sim. O princípio no Brasil vigorante em matéria penal não é nem o da presunção de inocência, é o da presunção de não culpabilidade, diz a Constituição. Ainda que o indivíduo não seja inocente no plano dos fatos, se nos autos o Ministério Público, no caso, não se sai bem na demonstração cabal, factual, material da culpabilidade dos denunciados, eles serão inocentados. Então, mais do que o princípio da inocência ou da presunção de inocência, o princípio consagrado pela Constituição civilizadamente foi da presunção de não culpabilidade. Sim. Só para concluir, o meu questionamento é porque o senhor trouxe um pouco das provas, enfim, que foram apresentadas contra esses acusados, que agora são réus. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a defesa sustenta é que não teve nenhuma assinatura do presidente Jair Bolsonaro em minuta golpista. O golpe efetivamente não aconteceu. E se tivesse acontecido, talvez fossem os militares que fossem tomar conta do país e ele seria uma vítima desse gabinete militar criado para consumar esse golpe no Brasil. E que efetivamente o fato de que a posse do presidente Lula ocorreu com total normalidade e o ex-presidente Jair Bolsonaro não ofereceu nenhum tipo de resistência a essa troca de comando no país, o isentariam de qualquer tipo de responsabilidade sobre essas acusações de ter tentado dar um golpe de Estado. O senhor acha que tem força esse argumento para a defesa no Supremo? Como matéria de defesa, tem sua valiosidade. Agora, tudo depende da concreção, das sessões abertas pelo Supremo e desenvolvidas lá, e de prova e contraprova. Aí é materialidade dos fatos, eu não posso antecipar nenhum juízo de valor, mas, sem dúvida, de que não é suficiente para absolver a alegação, esse tipo de alegação para absolver os réus, mas é uma alegação digna de toda consideração. Vamos ver, vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar. Muito obrigada. Agora, sendo que em matéria de democracia, para terminar, estamos concluindo, né? Não existe tentativa de golpe de democracia. Não existe tentativa de abolição da democracia. Na verdade, o que existe, aliás, só existe tentativa, não existe consumação. Porque se consumar o golpe de Estado, se consumar a abolição da democracia, a nova ordem inconstitucional e autoritária não vai deixar apurar nada. O que se apura é a tentativa mesmo. Se a tentativa for demonstrada, já é suficiente para a materialização do crime. E os artigos novos do Código Penal, depois de 2020, vêm nessa direção, de servir ao princípio da democracia. Volto a dizer, na Constituição está dito, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o regime democrático. Muito bem, ministro, muitíssimo obrigada pela presença aqui com a gente neste domingo. Um bom restinho de fim de semana para o senhor e volte sempre aqui na CNN Brasil. Sempre muito bom te receber. Obrigado, foi uma honra e um prazer contactar com vocês e ser entrevistado por jornalistas tão exponenciais, tão qualificados, viu? E também todos servientes do princípio maior da democracia, estou certo disso, estou seguro do que afirmo. Muito obrigada, ministro.